Então, hoje compete o versículo que diz: não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20. No original, imagem significa esculpir. A palavra imagem do original do hebraico significa esculpir. Esculpir é pegar um objeto e tirar partes dele e transformar nele numa forma de alguma coisa. Que o escultor faz isso, né? Ele pega a ferramenta, o martelo, e vai tirando lasquinhas e criando por debaixo uma forma ou humana, ou de um animal, ou de um réptil, e forma uma estátua, né? Nós fazemos isso como seres humanos em homenagens a heróis de guerra, a presidentes, a jogadores, né? E quando o Senhor disse para não fazer imagem a um povo que veio de um império, o primeiro império e maior império que já existiu até hoje, o Egito, e eles ficaram lá 400 anos, quer dizer, os que saíram do Egito já tinham nascido lá e acostumado com o ritmo de vida deles. E o Egito era politeísta, e na época de Moisés, o faraó que estava governando fez palácios, inclusive tem estátuas grandes dele e da mulher, 4 dele e 2 dela, assim, numa lateral na entrada do templo, porque os faraós se consideravam deuses. Eles se intitulavam de divinos. Então, para o Senhor dizer a este povo: não farás imagens. A primeira é amar a Deus. O primeiro mandamento fala com as emoções serem entregues a Deus. Porque para eu amar, eu preciso sentir sentimento, amor. O segundo mandamento fala acerca da razão humana. A estátua é uma materialização da fé. E Deus é espírito. Então, um objeto é a materialização da fé. Então, o Senhor diz: não farás imagem de objeto nenhum dos céus ou da terra, como veneração e adoração. Tanto que depois que passou, que Deus deu os 10 mandamentos, o povo ouviu a voz de Deus, tremeu, ouviu em formas de relâmpago. Até hoje, quando a chuva está muito forte, dá relâmpago, que é uma forma de Deus falar conosco como Criador. E Moisés, por ter um coração muito bom, ele se colocou no lugar como mediador e ouviu. E aí ele foi ouvindo as leis e foi trazendo para o povo. E as leis que vieram depois foi a construção do tabernáculo. E a construção no tabernáculo, o Senhor mandou esculpir 2 querubins. Deus não foi contra o mandamento que ele falou dias antes. Não. Ele disse: não fará imagens de culto a mim. Os querubins na arca, Deus não mandou adorar aqueles anjos. Quem faz o link está usando a razão, não está sendo inteligente espiritualmente. Quando Deus disse: não farás para ti imagens, é para cultuar a Deus. Agora, no tabernáculo ele pôs 2 querubins na caixa que guardavam o maná, os 10 mandamentos e a vara de Arão, que foi com a vara que transformou o rio em sangue, que foi a primeira praga, transformou em sangue. A vara foi instrumento de abrir o mar vermelho, de transformar. Então, por isso que ela estava dentro da arca, mostrando que Deus pode se utilizar de pessoas para a sua glória. A vara dentro da arca significa isto. Se você crê que Deus pode te usar, Ele vai te usar para o bem de alguma coisa. Agora, você tem que acreditar que você pode ser útil. Agora, se duvidar,
você nunca vai ser usado. Você pode ser usado para orar por alguém, para dar um bom conselho e ser ouvido, para ajudar na atitude social, uma atitude, uma atividade, uma limpeza, uma ajuda. Esta ajuda, você pode ser instrumento, você é a vara de Arão naquele instante. É um instrumento. Quando Deus mandou colocar a vara, Ele deixou esse princípio para que eles vissem. Eu posso tomar qualquer um desde que se disponham. E tinha que ser de Arão porque ele era o sumo sacerdote, a despeito de ser irmão de Moisés, mas ele que fazia o sacrifício dos animais, ele era o sacerdote. Moisés era um profeta que ouvia de Deus e falava com o povo e administrava. Moisés administrava, ele tinha uma mente de administrador, de gerente, supervisor. E Arão era o que orava e fazia o culto e a morte de sacrifício. Tinha que ser uma vara, então tem que ser de alguém que, para o povo, tinha santidade, porque para fazer sacrifício tem que ter uma vida de santidade, senão era o primeiro a morrer lá dentro dos santos dos santos. Então, para ser instrumento de Deus, tem que buscar santidade. E o que traz santidade em nós? É controlar nossos nervos. Aí a gente não fica com ódio de ninguém, não fica com raiva de ninguém, não briga com ninguém, respira fundo e não extravasa a indignação. Quando a pessoa solta toda a indignação que ela sente da vida e das coisas, ela se prejudica. Aí ela começa, todo o pecado feito pelo homem vem de pôr para fora seus nervos. E o outro extremo é se excluir e fugir de estar no meio dos outros com medo de ficar nervoso na frente dos outros. Não, você tem que se controlar ao ponto de conviver com pessoas e estar bem. Você tem que conquistar esse equilíbrio. Você conseguir controlar e se reservar é o primeiro estágio. O segundo é você conviver. E se você um dia fica nervoso um pouquinho ali, coisas comedidas, sem exageros, sem excessos. E mesmo que um dia tu cometa um excesso, você tem que ser humilde e conviver, pedir perdão e continuar vivendo. Isso é viver. Então, a vara fala da conduta humana, o maná fala do suprimento de Deus no alimento e os 10 mandamentos falam da presença de Deus na sua palavra. São 3 coisas que a gente deve ter. Quem não tem medo de sobreviver e confia em Deus, quem entende que pode ser útil para Deus na sua história, na sua vida e ama estar na presença de Deus pela Bíblia Sagrada, está guardado. Então, quando Deus mandou colocar aqueles 2 querubins, e quando Salomão fez o templo, as asas de cada querubim dava 20 metros de largura, 10 para lá, 10 para cá, bem grande. Eles não praticavam idolatria, mesmo vendo aquele anjão lá. Porque eles pensavam em Deus. Os anjos foram colocados simbolizando que aquilo era sagrado e tinha que se guardar. Então eu não posso deixar que nada entre eu e Deus interfira na minha comunhão com Ele. Seja objeto, seja qualquer outra situação. Então, como é que entra a idolatria? Pela mentalização. Por isso que Jesus quebrou isto dizendo que não orasse com vãs repetições. A prática da idolatria, a pessoa fica repetitiva e reza. Uns chamam de mantra, outros de reza, de corrente, mas a mesma coisa, né? Por quê? Porque se usa a razão humana para praticar a idolatria. Agora, eu posso orar a mesma coisa todo dia e fazer uma corrente para Deus, se na hora de eu expressar aquilo, eu falar do copo, eu fale com espontaneidade. Deixa sair o que está dentro de mim. Tem dias que a frase vai ter 20 palavras, tem dias que vai ter 5, tem dias que vai ter 100, tem dias que vai ter 2. Aí não é vã repetição. Repetição é decorar e repetir, usando a razão humana e não tendo sentimentos. Outra forma da gente acabar idolatrando espiritualmente é pessoas e objetos que não sejam estátuas. Por exemplo, e todo mundo é tentado nisso. Não tem que não seja. Toda mulher é tentada a idolatrar aquela cozinha nova, né? Ai, se suja a batedeira, meu Deus, se estraga o liquidificador, né? A cafeteira, meu Deus, e fica naquela mini idolatria ali, sabe? Um homem com um carro novo, meu Deus do céu. E o pozinho no tapete.
Então, por quê? Porque é a razão humana com o ciúme do objeto, a razão humana que esquece o que tem que existir no coração. Então, qual é o mecanismo de defesa que você exercita contigo mesmo para não ter idolatria com nada? Nada que é seu, nem um filho, nem marido, nem mulher, nem nada. É o bom senso do cuidado, que não pode ser relaxado, que é o outro extremo, e não pode ser exagerado no cuidado, que torna-se um objeto de idolatria. Qual é o meio termo? É você ter um bom senso de cada situação, exercitar a tolerância e a paciência. Esse é o escape para nunca pecar na idolatria. Abraão, enquanto andou, pensou na voz de Deus. Fé é isto, é crer. Hoje você é uma nova criatura, então você tem que dizer à tua mente: você, homem velho, eu não quero nem mais ouvir falar, eu quero ouvir a nova criatura. Deus vai fazer o que tem de fazer comigo. Isso é fé. Crer que Deus vai abrir as portas para você. Crer que Deus vai usar você onde você estiver. Fé, as coisas acontecem pela alegria, e fé se expressa na alegria, irmãos, na disposição. Não tenha vergonha de rir alto, não tenha vergonha de falar alto, não fica nos teus escrúpulozinhos, não. Solte quem é você diante de Deus. Viva o que Deus tem para você. Não fica se prendendo na mente, se solta. Não tenha vergonha de ser ridículo. Não tenha vergonha de alguém rir de você. Não tenha vergonha de alguém censurar. Seja inteiro contigo. Nunca você vai ser idólatra se você for assim. O amor está acima de qualquer coisa. O amor não se incomoda de se esforçar, limpar o que o vizinho sujou, fazer a unha de novo, não se importa de estar todo sujo de graxa. Irmãos, pessoas que não cozinham porque cheira a gordura, a graxa, é idólatra do seu cabelo, é idólatra do seu corpo, é idólatra do seu cheiro. Não é assim. O amor vence tudo. Para amar tem que ter fé.